Pois bem, vamos lá. Vamos rapidinho, não vamos ter muito tempo, mas acho bastante importante falar sobre a decisão de greve dos professores da rede municipal de Recife. Gabriel Augusto, ele é professor, obviamente, né, professor lá em Recife, militante da luta em defesa da educação pública e é da Secretaria Executiva Nacional da Central CSP com Lutas. Gabriel, chega mais. Bom dia, que bom que você pôde vir aqui. Ô, Mauro, bom dia. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você, como alguém que assiste o programa desde o seu início e acompanha o trabalho que vocês têm feito, não só de denunciar, né, os problemas graves que a gente tem vivido no Brasil, mas também de repercutir as lutas dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, né? Aqui no Manhã Brasil... Já estou vendo aí, ó, greve no peito. É greve. Opa, tá aqui. É isso, né? Vocês falaram sobre a greve e a mobilização lá no Pará, tem trazido sempre o professor Daniel Cara, então o espaço que vocês dão para a educação pública é muito importante. O que está acontecendo em Recife? Então, é greve? Em Recife, nós estamos em decretação de greve dos professores e professoras da rede municipal. E não só dos professores e professoras, né? Na manhã de hoje, o conjunto dos demais servidores do município estarão em assembleia e também estão em greve, né? Nós estamos enfrentando um período de greve generalizada dos servidores do Recife, para denunciar o processo de arroxo salarial que vem sendo encaminhado pelo prefeito João Campos do PSB, né? A proposta geral para os servidores e servidoras é de um reajuste de 1,5% e de R$ 1 no ticket de alimentação, Mauro. Esse percentual não repõe sequer a inflação do ano anterior. 1,5%? 1,5% de reajuste para o conjunto dos servidores e R$ 1 no ticket de alimentação. Gabriel, vou te falar uma coisa. Até o prefeito de extrema-direita, o Ricardo Antunes, foi mais generoso do que o prefeito menino, você chama aí, né? O João Campos. Né? Pois é. Tem que chamar em São Paulo, 2,6. Irrisório também, né? Pois é. Gente, a inflação ano passado chegou perto de 5. E ele está querendo dar quanto? 1,5% retroativo a janeiro, e para os professores e professoras, esse degrauzinho sobe para 2,45% é a proposta do governo. Não repõe a inflação, Mauro, e mais grave do que isso, também não respeita o percentual anual de reajuste do piso nacional do magistério, que esse ano é de 6,27%. Essa tem sido uma prática sistemática do governo do PSB, do João Campos, aqui em Recife. Tanto que ele deve, dos anos anteriores da sua gestão, um percentual que supera 12%. Se a gente for contar as perdas dos anos anteriores do índice do piso nacional do magistério, né? Ele é determinado pelo MEC, não é um percentual de um município simplesmente, né? Então, o que a gente está vivendo no Recife é um processo de arroxo salarial. O prefeito João Campos encaminhou uma proposta que, na prática, vai rebaixar nossos salários, né? Hoje, o piso de vocês aí é equivalente ao piso salarial nacional? Então, como eu estava dizendo, né, em relação aos anos anteriores, esse piso já tem uma defasagem de mais de 12%. Então, vocês já estão recebendo aí menos que o piso nacional? Não paga o piso. Né? Se a gente considerar os municípios da região metropolitana, que são 14 ao total, o salário que a gente recebe em Recife é um dos menores, se não for o menor. Ontem uma vereadora do PT disse que é o menor da região metropolitana, não tenho certeza dessa informação, mas certamente está entre os menores. E aí ele não cumpre, sobretudo, Mauro, o piso salarial repercutindo na carreira. Porque o que é que acontece? Às vezes a prefeitura se organiza para pagar o piso no início da carreira, mas esse percentual ele não vai repercutindo no conjunto da carreira dos professores, ou seja, vai acontecendo um achatamento da carreira. E aí o conjunto dos professores passa a ser penalizado por essa política, que mais uma vez é a política neoliberal, né, de ajuste fiscal, de corte de gastos sociais, e quem perde com isso são os servidores e servidoras, mas também a população, né? Porque o serviço que a gente presta no Recife não é um serviço para os servidores, né? É um serviço para o conjunto da população da cidade do Recife. A gente está falando de uma rede muito grande e que atende muitas pessoas na nossa cidade. Mas eu queria, Mauro, se você me permite, avançar um pouco mais nas pautas da nossa greve, porque a questão salarial ela é importante, mas ela não é a única, né? Primeiro, João Campos está até agora nas mesas de negociação, descumprindo o percentual do piso nacional do magistério. Isso é fato. A atual secretária de Educação sequer participou das mesas de negociação. E há um elemento muito grave, que é o elemento da privatização da educação no Recife. Hoje, na cidade do Recife, nós temos cerca de 40 creches e creches-escola
que eles estão chamando de creche parceira. Ou seja, é uma creche privada, né? É uma instituição privada, é uma creche-escola privada, que recebe dinheiro público, como as creches conveniadas em São Paulo, e o dado grave desse processo é que tanto as condições de trabalho nessas creches parceiras são mais precárias, além de ser uma creche privada, né? Nós estamos falando de privatização da educação. Quanto à remuneração dos trabalhadores e trabalhadoras nesses espaços, é mais baixa. E aí o dado grave, Mauro, e é por isso que nós estamos falando aqui no programa Manhã Brasil, esse não é um dado somente de Recife, né? O financiamento para essa privatização é um financiamento que é garantido pelo BNDES, né? Mais uma vez, essa instituição financeira que está sob controle do governo federal, ela é utilizada para viabilizar projetos de privatização em todo o Brasil, e aqui no Recife não tem sido diferente, né? Acho que é importante falar sobre isso, porque nós não estamos falando simplesmente de uma ilha, né? O que acontece em Recife, na verdade, é a expressão desse conjunto de ataques que nós estamos vivendo no Brasil. Não é por acaso, né? Eu estava acompanhando o chat, nós temos greve, mobilização em Salvador, professoras e professores em São Paulo também em luta, né? E aqui no Recife nós estamos também mais um capítulo dessa batalha contra essa prefeitura do PSB, que é uma embalagem progressista para um programa neoliberal, né, Mauro? Então, eu queria, enfim, agradecer o espaço para a gente falar sobre essas pautas e, se possível, avançar nessa caracterização do que tem sido o governo do João Campos aqui. O governo João Campos não é progressista, não é de centro-esquerda? Mas o progressismo tem dessas coisas, né, Mauro? Eu percebo que aqui no programa você tem feito uma diferenciação muito importante entre esquerda e progressismo, né? No progressismo brasileiro cabe tudo, e cabe inclusive o ideário neoliberal, né? Mauro, o que está acontecendo em Recife é muito sério, né? Porque eu estou falando da privatização da educação, mas, ao mesmo tempo, lembra quando o João Dória começou a concessionar, vender, privatizar os parques da cidade, né? Isso aconteceu com o Ibirapuera e outros. Sim. É importante dizer que em Recife tem acontecido mesmo, né? O Parque da Janqueira, no Recife, vai perder uma pista de bicicross, porque 2 restaurantes vão ser construídos lá pela concessionária, né? Então, é uma prefeitura que privatiza parques, que tem privatizado a educação, e a lógica que preside a Secretaria de Educação do município é a lógica da Fundação Lehman. O ex-secretário de Educação do município é um consultor da Fundação Lehman. Então, a gente percebe que essas amarrações, elas não são amarrações locais, né? Na verdade, você tem uma agenda neoliberal no Brasil como um todo, e essa agenda está repercutindo agora no Recife. Então, por mais que o prefeito se coloque como de esquerda, vá para o Roda Viva dizer que é representante de uma nova esquerda, né? O que ele está tentando fazer, na verdade, é iludir um eleitorado progressista, porque aqui a gente vê que o programa, de fato, é o programa neoliberal. É isso que eu ia perguntar. Vocês caracterizam o governo aí como um governo neoliberal, então? Sem dúvida. Os ataques, as privatizações, a precarização do serviço público, né? E a lógica da administração, né? É uma lógica de priorizar as parcerias público-privadas, e, fazendo isso, Mauro, a caracterização não poderia ser outra. É uma embalagem progressista para um governo neoliberal. Evidentemente, esse governo é diferente do que seria um governo de extrema-direita. Nós sabemos disso. Mas nem por isso nós vamos deixar de elaborar criticamente, de fazer nossa oposição à esquerda a um governo que se mostra um governo neoliberal nas suas ações, né? Bom, é a conjuntura de privatizações que está posta em Pernambuco, porque, além da privatização da educação no município, a gente está sofrendo a possibilidade da privatização da Compesa, que é a nossa companhia de água e saneamento, por parte do governo do estado, e também o governo federal ameaça a privatização do metrô do Recife, né? A gente viu o metrô de Belo Horizonte ser privatizado, a CBTU continua no programa de privatizações do governo federal, e o metrô do Recife tem sido a bola da vez, né? Então, nós estamos vendo que essa conjuntura, na verdade, é conjuntura política nacional. E aqui o governo do PSB não tem uma inflexão à esquerda. Muito pelo contrário, ele adere a esse programa neoliberal e não adere de hoje, né? Se a gente pegar o histórico do PSB e for lá para 2014, quando o PSB já era prefeitura do Recife, né, e também era governo do estado na época, o PSB, em 2014, declarou apoio ao Aécio Neves no segundo turno, né? E no ano de 2016, o governador do estado, Paulo Câmara, demitiu secretários temporariamente para que esses secretários fossem votar o impeachment da Dilma. Então, vejam, esse é o PSB de Pernambuco, né? Esse é o programa que o PSB de Pernambuco já há muito tempo vem implementando. Então, é importante a gente poder falar sobre isso,
porque às vezes aquilo que acontece no estado do Nordeste do Brasil ou do Norte do Brasil parece algo isolado, uma conjuntura regional, mas na verdade tem muito a ver com esse contexto de ataques que nós estamos vivenciando, né? Gabriel, para encerrar, a greve efetivamente começa segunda-feira? Nós decretamos greve ontem, estamos cumprindo Sim. agora o prazo legal de 72 horas para uma nova assembleia de deflagração. A deflagração da greve será na sexta-feira. Né? A sexta agora, então. Tem ainda uma imprecisão de calendário, não está claro para nós se a assembleia será pela manhã ou à tarde, mas o dia da deflagração é sexta-feira. Né? Então, a partir da sexta-feira se deflagra e na semana que vem, enfim, a perspectiva é que já se inicie, na verdade, essa mobilização. Mauro, para concluir mesmo, falar que nós fazemos parte de um coletivo na base do sindicato chamado Simpere na Base para Lutar. Está aí no meu nome também. As companheiras e companheiros que estão assistindo o programa hoje podem... Como é que é o nome, por favor? Simpere na Base para Lutar. Está aqui o... Simpere. Simpere é o nome do sindicato? É isso? É o nome sindicato? do sindicato, exato. Nós somos Simpere na Base. Isso, Simpere na Base para Lutar. Nós somos um coletivo que atua no sindicato, nós não somos da direção atual do sindicato, é importante dizer isso, porque se trata de uma direção cutista, Mauro, e que tem uma presença muito forte do PT e do PCdoB, que estão no governo do município. Né? Então, várias mobilizações a gente está tendo de construir, de fato, pela base. Né? Há, por exemplo, um problema, que é o nosso sindicato, a partir da sua base, decidiu filiar as professoras em contrato temporário, mas até agora a direção não fez isso. Se as professoras em contrato temporário não puderem entrar na luta, né, vai ficar muito mais difícil a conjuntura dessa greve. Então, a gente tem lutado não só para que o governo atenda às nossas reivindicações, mas que também para o sindicato, né, que tem esses vínculos com o PT e PCdoB, cumpra aquilo que a nossa categoria decidiu, assegurando a filiação das professoras em contrato temporário, porque aí a nossa luta se fortalece. Né? A direção do sindicato, então, vinculada à CUT, PT, PCdoB, pelo que você relata, está apoiando a greve vai operar contra a greve? A greve foi apoiada por unanimidade, Mauro, na Assembleia, porque tem muita força na nossa categoria a insatisfação em relação ao governo de João Campos. Né? Nós temos dúvidas sobre como a direção vai encaminhar essa greve. Agora, ela era uma greve esperada há muito tempo. Né? Nós estamos com um calendário muito dilatado. Os servidores do município, os demais, já tinham entrado em greve na semana anterior. Né? E nós temos agido assim, no sentido de pressionar a diretoria para que ela cumpra o seu papel. Né? Até aqui, a greve foi aprovada por unanimidade, e isso significa que a diretoria se comprometeu em tocá-la. Né? Mas nós vamos estar vigilantes, porque a gente percebe que esse calendário foi um calendário atrasado de greve, e ainda existem muitas ações que precisam ser feitas pela diretoria se a gente quiser efetivamente que a greve seja vitoriosa. Né? Portanto, nós vamos estar pressionando, mas a greve foi aprovada por unanimidade e a diretoria encaminhou também pela decretação do estado de greve. Né? Nós queremos que agora se cumpra e que a greve seja vitoriosa. Para isso, né, isso vai depender da nossa capacidade de mobilização e a diretoria tem uma responsabilidade importante. Perfeito. Valeu. Muito obrigado. Boa caminhada. A gente volta a falar, então, né? Com a greve deflagrada e as manifestações de rua e tudo. Acho que teremos bastante tema para tratar aqui contigo, Gabriel. Certo, sucesso, Mauro. Quero agradecer o espaço que vocês deram à nossa luta. Esse canal tem um papel muito importante de repercutir, né, as lutas da classe trabalhadora contra qualquer governo, independentemente da sua, né, inclinação ideológica. Nós precisamos fortalecer a luta da classe e a gente reconhece esse canal como um canal que faz parte desse fortalecimento. Muito obrigado, Mauro. Obrigado. Abração. Um abraço.